nos deixou relatado que a vinda do Filho do Homem seria como os dias de Noé, como os dias anteriores ao dilúvio. E o que nós temos nos dias anteriores ao dilúvio não era só comer, beber e casar e se dar em casamento. Sabe muito bem que seres espirituais desceram aqui na Terra, tomaram as mulheres, tiveram filhos com elas, ou seja, um relacionamento entre seres espirituais e seres humanos. Um contato próximo, um contato íntimo. E o que a gente está vendo nesses últimos dias é o cumprimento das palavras do nosso Mashiach Yeshua. Há muitas coisas acontecendo no mundo, muitas coisas que se harmonizam. Todas formam um conjunto de fatores, de eventos que contribuem para o Acharit Hayamim, para os últimos dias. Em especial, coisas que envolvem o mundo espiritual, que sim estão entrelaçadas, estão envolvidas com o cenário geopolítico, com a questão econômica, com a questão social, com uma questão da cultura mundial, seja influenciando a opinião a nível global, mas tudo isso está conectado ao mundo espiritual. E há órgãos, instituições que têm um pensamento de conectar-se ao mundo espiritual, mas lamentavelmente não querem buscar a Deus, não querem buscar ao Criador de tudo, o verdadeiro, único e verdadeiro Deus, Adonai, o Deus Criador dos céus e da terra. Querem buscar o mundo da impureza. E isso nós vamos ver aqui nesse vídeo, algo muito importante que você não pode perder, que é fundamental para as coisas que estão acontecendo agora e que vai mudar totalmente o cenário do que nós estamos vivendo agora para esses últimos dias. Eu sou Rabino Yosef Baruch, trazendo mais esse importante vídeo. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta aqui no nosso canal, Rabino Yosef Baruch, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal para vocês. E sempre trazendo algo novo, trazendo algo dentro de uma perspectiva não somente das Escrituras, como os ensinamentos da Palavra de Deus, mas também trazendo o discernimento, um foco espiritual para esses últimos dias. Porque se faz necessário, é claro, que todos estejamos prontos, estejamos atentos a tudo que está acontecendo. E esse vídeo, ele é um vídeo que eu vou trazer aqui informações muito relevantes, muito importantes para esses últimos dias. Vai ser algo que vai acrescentar mais ao seu conhecimento. Então eu já peço você aqui que deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito, deixe aqui o seu comentário, muito importante, mesmo que de repente você tenha uma outra visão, você não concorde. É muito importante você participar conosco desse vídeo. E eu peço a você que, se você não é inscrito, se inscreve. E a coisa mais importante que eu julgo sempre é que você compartilhe esse vídeo. Faça com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, para que mais e mais pessoas possam ser despertadas do sono espiritual que tem atingido a muitos nesses últimos dias. Bom, vamos logo então ao nosso vídeo, sem demoras. Acompanhe conosco aqui o material que nós sempre preparamos para vocês com muito carinho. Há coisas acontecendo e muita gente não está sabendo. O CERN, o acelerador de partículas e o portal aberto. O que está acontecendo? Você sabe o que é o CERN? É conhecido dessa forma, né, em português, CERN. Muita gente não sabe o que significa. Mas o CERN ele tem um papel fundamental dentro da questão da ciência, do descobrimento científico, do desenvolvimento científico. Sim, ele tem o seu lado bom, mas lamentavelmente, como quase tudo nessa vida, sempre existe alguém tentando trazer o lado bom para o lado ruim, usar aquilo que é bom para o lado ruim. E basta apenas só um desvio no caminho para ele se conectar, sair da presença de Deus e se conectar ao lado da impureza e levar aquilo que é bom para o lado ruim. Então, se você não sabe o que é o CERN, o que está acontecendo nesse
nessa instituição, fique aqui conosco. Vamos até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai acrescentar muito ao teu conhecimento. Então, o tema desse vídeo de hoje, o CERN, o acelerador de partículas, né? E o portal, um portal que dizem que foi aberto. E é isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Olha, o CERN, ele é uma organização europeia para pesquisa nuclear. Ele abriga o Grande Colisor de Hadrons, né? Conhecido aí pela sigla LHC, o maior acelerador de partículas do mundo. Localizada na fronteira entre a Suíça e a França, a instalação utiliza ímãs supercondutores em um túnel circular de 27 quilômetros. Escute isso e guarde isso. Esses ímãs supercondutores, eles estão instalados dentro de um túnel circular de 27 quilômetros. E qual é o objetivo? Acelerar prótons a velocidade próximas à da luz. Quando essas partículas colidem, os cientistas conseguem estudar a estrutura fundamental da matéria e os segredos do universo. Aqui nessa imagem, você consegue ver nessa imagem de satélite, olha aqui, ó, esse círculo pequeno que você está vendo aqui de cinza, em que você tem 27 quilômetros, tá? Ele é esse círculo aqui, olha. Ele pega de um lado da Suíça ao outro lado da França. Esse círculo maior é o projeto que eles têm de aumentar para 100 quilômetros. No momento ele tem 27 quilômetros, mas eles estão tentando agora aumentar para 100 quilômetros. Tá? Então esse aqui é o futuro colisor circular. Né? E hoje ele tem 27 quilômetros, eles querem levar para 100 quilômetros. Mas vamos entender um pouquinho mais nessas imagens que eu estou mostrando para vocês aqui. Eles querem ampliar, e é isso que vai acontecer já a partir de agora que ele foi desligado, vai haver manutenção para o futuro. E nós vamos falar melhor sobre isso. Aqui nesse mapa você pode ver, olha, que ele pega um pedaço da França e um pedaço da Suíça, tá vendo? Bom, esse no caso aqui, olha, ele é o pequeno, tá? É esse aqui, ó, LHC aqui, ó, de 27 quilômetros. Tá vendo que ele pega um pedaço da Suíça e um pedaço da França. O que eles querem fazer é aumentar para 100 quilômetros. Bom, olhando aqui também dessa forma, você consegue ter também agora numa imagem satélite mais aproximada, né, a amplitude que isso vai chegar. E queridos, nós estamos falando aqui de algo muito importante e muito sério, porque mexer com a parte acelerar partículas, energia, isso pode sim trazer danos se não for monitorado e bem feito. Né? Bom, o túnel de 100 quilômetros que revela mais segredos da matéria e do universo, o colisor circular, é o novo megaprojeto do acelerador de partículas do CERN. Ou seja, de 27 quilômetros, eles querem chegar a 100, como nós mostramos aqui. Já envolveu 1.300 investigadores de 150 universidades. Não é uma coisa particular, é uma coisa bem ampla, com muitas pessoas envolvidas. Custou 24 mil milhões e entra em pleno funcionamento em 2050. Chama-se Futuro Colisor Circular, FCC, terá um gigantesco túnel circular de 100 quilômetros localizado em Genebra, na Suíça. E é o novo megaprojeto do acelerador de partículas da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, conhecido como CERN. Então, eles agora, dentro daquilo que eles já alcançaram, eles querem alcançar mais. E a grande ambição do CERN é descobrir novas partículas subatômicas, uma nova física, que conduzam à mítica teoria de tudo, que possa juntar todas as forças da natureza e unificar os dois grandes pilares da física, ou seja, a teoria da relatividade geral de Albert Einstein e a mecânica quântica. Então nós temos dois grandes polos da questão da física que vai ser, de uma certa forma, unida aqui, que é a parte da questão física, entendendo a parte física e a parte espiritual. Você já ouviu falar sobre a mecânica quântica? Né? A física quântica é a física envolvendo a parte transcendental, a parte espiritual, ou seja, a parte não física, na realidade.
um pouco às vezes contraditório, mas física quântica é a ideia daquilo que ultrapassou o material. Então, essa ideia, tanto dessa ciência quanto a própria relatividade geral de Einstein, que mostra como compreender bem as leis da física no aspecto físico existente, mesclando essas duas ciências. Ou seja, de uma certa forma, o homem quer dominar esses dois conceitos, tanto no mundo físico, plenamente, entender todas as leis plenamente e vivenciá-las plenamente, tal como também a parte espiritual, a parte que transcende, a parte que vai além. E é isso que o homem está tentando fazer utilizando os caminhos da física. E esse acelerador de partículas, o CERN, que no momento ele tem 27 quilômetros e já conseguiu fazer avanços tremendos. E é por isso que nós estamos falando aqui que esse tema é um tema sério. E as pessoas não sabem, não são todos que sabem. Somente pessoas que se interessam pelo tema e aqueles que são adeptos de uma teoria de conspiração, que estão sempre atentos a qualquer coisa que acontece, esses são os que se interessam pelo tema. Então não é a maioria, é a minoria. Então a maioria não sabe do que está acontecendo. E isso já vem acontecendo segundo alguns testemunhos que nós vamos compartilhar aqui, de que o CERN já tem conseguido algumas conquistas com os experimentos que eles têm feito nesse túnel de 27 quilômetros. E o que eles querem fazer agora? Eles querem aumentar para 100, para que eles tenham uma potência maior, para que eles possam ter uma efetividade muito maior, mais do que o dobro ou o triplo, e alcançar níveis, coisas muito mais profundas do mundo espiritual. Vocês conseguem entender que é o homem tentando acessar o espiritual, utilizando a própria física, e isso é claro possível, já tem conseguido, já tem conquistado, e inclusive é uma das partes aqui do nosso tema de hoje. O portal aberto. O portal, com esse tipo de ciência, eles têm conseguido abrir portais. É isso que nós vamos comentar aqui. Então, voltando aqui ao nosso material, por exemplo, nós vemos aqui, né, quando se acrescenta, né, dentro dos comentários, as oportunidades de descoberta são enormes do conhecimento detalhado do bolsão de Higgs, a compreensão da história do universo e a procura de novas partículas e interações. Frederick Bourdon, diretor da aceleradores do CERN, admite que o FCC beneficiaria a comunidade de física de partículas durante todo o século XXI. E Fabiola Gianotti, diretora-geral do CERN, assinala o enorme potencial do FCC para melhorar o nosso conhecimento da física fundamental e desenvolver muitas tecnologias com amplo impacto na sociedade. Ou seja, eles estão extremamente animados para a evolução desse conhecimento e dessa técnica, né? Ou seja, algo que pretendem avançar dentro das suas pesquisas. Bom, quero compartilhar, depois de todas essas informações, um outro ponto aqui dentro do CERN. O CERN e o túnel de Gotthard. Você lembra da inauguração? Bom, vamos voltar aqui um pouquinho só para você entender. Nós falamos até agora sobre o CERN, o que significa o CERN, onde ele está instalado entre a Suíça e a França e o que ele se dedica, tá? Agora, eu quero levar você a recordar-se, a lembrar que nesse mesmo lugar, na Suíça, pois ele está ali na fronteira entre França e Suíça, é uma coisa que eles estão utilizando para acessar o mundo espiritual, em parte sim. Mas na Suíça também aconteceu algo que eu quero recordar a vocês aqui sobre a questão do túnel na Europa, conhecido como túnel de Gotthard, ou seja, Gotthard. Então, atenta aqui, porque é nesse assunto que a gente vai ver a presença de um ser, ou a devoção a esse ser, que, lamentavelmente, o homem acaba se envolvendo com ele. Esse mapa mostra para a gente o seguinte, olha, você tem aqui uma linha, né, vermelha conectando alguns pontos. O que é mais importante nesse mapa é aqui, olha, túnel de Gotthard.
é justamente essa linha reta que vocês estão vendo aqui, é um túnel, tá? Perto de Zurique ali. E aqui está o CERN, que nós mencionamos até agora, que parte dele está dentro da Suíça e parte dele está dentro da França. Dentro do mesmo ambiente, com a mesma influência espiritual, é isso que eu quero que vocês entendam. O que aconteceu na inauguração desse túnel? Bom, eu não sei se vocês lembram disso aqui, mas a inauguração do túnel na Suíça que liga uma boa parte da União Europeia, seja por dentro de uma montanha, ele facilita o caminho. Em 1º de junho de 2016, uma grande reunião de pessoas, incluindo a chanceler alemã naquela época, Angela Merkel, o presidente francês François Hollande, naquele tempo, e o primeiro-ministro italiano Matteo Renzi e o chanceler austríaco Christian Kern estavam presentes na inauguração daquele túnel suíço, considerado o túnel mais longo do mundo. A abertura incluiu uma performance, veja isso, uma performance artística ao ar livre, repleta de atos e danças ocultistas e obscenas. O diabo, né, entrava e saía exultante entre os outros dançarinos. Também figuras demoníacas e trabalhadores seminus. No final dessa repugnante farsa, os oficiais e chefes de estados aplaudiram de pé e deram uma ovação. Eu chamaria isso de um triunfo para Baphomet e um sinal do abismo em que a outrora católica Europa afundou. Então, vamos dar uma olhada aqui, seguindo, né, essas informações que aqui agora... Aqui estão os líderes que eu mencionei, né, e as imagens que são mostradas aqui, né, o túnel novamente, olha, essa parte aqui, olha, é o túnel que vai ligar aí, vai facilitar o acesso, né, a vários lugares da Europa. Aqui é uma parte da grande broca que fez, né, esse túnel, os trabalhadores, eles estão com algumas bandeiras, bandeira da Suíça e outras bandeiras, inclusive uma bandeira com a face de um ser aqui. E aí o túnel, basicamente, dentro do seu projeto. Bom, olhando para as fotos do evento, você vê que tem pessoas com uma espécie de pano transparente, né, tentando demonstrar o mundo espiritual. Você tem pessoas comuns daquela região, você tem pessoas vestidas de palha, que isso também remete a seres espirituais, que inclusive tem nas religiões afros. Veja aqui mais de perto. E aí você tem a imagem, a figura central, que é um bode. Tá? Veja que ele é a figura principal. Existem pessoas envolvidas nesse pano fino, representando o mundo espiritual, como se fossem almas, e os outros seres espirituais aqui representados por esses seres de palha. Tá? E ele está ali. Ele é a pessoa principal do evento. Tá? Ele é a peça principal nessa apresentação do espetáculo na inauguração do túnel na Suíça, que reuniu os líderes da União Europeia, uma celebração à morte, a demônios e a Baphomet. Então, o mesmo pão, o mesmo Azazel, ou seja, as figuras são as mesmas, né, das culturas diferentes. Então, hoje, se você pergunta, as pessoas vão dizer, não, isso é apenas a cultura do país. Só, queridos, que não há mais segredos, não há mais valores, não há mais temor aos céus. Há uma oposição clara, há uma oposição contra os valores, há uma oposição a Deus, há uma oposição aos céus. As pessoas tentam dar desculpas, mas essas desculpas não convencem. O que nós olhamos é que sim, a Europa, e aqui você vê o Parlamento Europeu, né, está sim prostrado à influência desse bode, né, representado aí, a gente vai chamar em hebraico de Azazel, né, mas ele é conhecido como Baphomet. Tá? Então, sim, a União Europeia, de uma certa forma, está conectada a essa força impura. E o que eu trouxe para vocês aqui é justamente isso. Você tem o CERN, que está ali, quase na mesma região, tentando se conectar ao mundo espiritual, e você tem, ou seja, no mesmo lugar aonde foi feita uma dedicação, uma inauguração, em vez de chamar Deus e glorificar a Deus pela conquista de ter feito um túnel, pela sabedoria, o entendimento de ter feito, né, conseguido realizar essa obra, não. A manifestação que eles vão fazer é trazendo essas forças impuras para o evento, para o espetáculo. Então, assim,
realmente, quando a gente vê essa conexão, a gente percebe que o que vai sair daí não é bom. Né? O que vai sair dessa união não é boa. Agora, dentro do nosso assunto, eu quero te chamar a atenção para isso. O cerne e a imagem de Shiva, o deus hindu da destruição. E eu pergunto para você por quê? Bom, para você entender um pouquinho melhor, vamos avançar aqui dentro das informações que é pública. Na realidade, não é aqui algum segredo que eu estou trazendo. Não, ela é pública. Você está vendo os prédios do CERN. E no meio, entre esses prédios, você tem uma imagem do deus hindu, que é o deus da destruição e da regeneração, conhecido como Shiva, dançando uma dança da destruição. Veja que essa imagem realmente existe, ela está ali. Houve ali uma inauguração com essa imagem, pessoas importantes assinando acordos, assinando, né, formulários. A pergunta é: por que envolver esse deus hindu dentro desse projeto? Ou seja, ter ele ali. E eu vou te dizer que esse é o imaginário, né, da mente hindu, dos indianos, né, dessa cultura pagã, aonde você tem vários deuses e esse deus chamado Shiva, ele é conhecido como deus da destruição, da regeneração ou da reconstrução. E aqui, justamente na entrada do CERN, não estou nem falando só sobre Shiva, poderia ser qualquer outra. Queridos, a pergunta é: por que colocar uma divindade na entrada do CERN? Se é algo científico, se é algo ciência, não se mescla com espiritualidade, não é assim que eles falam? Não, uma coisa é ciência, outra coisa é política, outra coisa é religião. Não se mistura. Bom, se o CERN é algo científico, é algo que envolve ciência, física, química, ou seja, matemática, por que ter uma divindade ali? Porque os cientistas gostam muito de falar isso dentro da sua defesa sobre a sua posição de ateísmo, né? Ser ateísta, eu sou ateu, tal. Não, não, não. Religião é uma coisa, ciência é outra. Então, por que ter uma divindade, poderia ser qualquer outra, por que ter uma divindade ali? Por que dedicar, né, um espaço a uma divindade? E aí, a gente volta, vamos voltar aqui. A pergunta, ela se intensifica. Porque além de divindade, por que colocar especificamente o deus hindu Shiva, que é o deus da destruição e regeneração? Porque algo científico que envolve ciência exata tem como representação ou homenagem uma divindade com uma representatividade tão severa como Shiva. Não há como negar que tem algo espiritual envolvendo todo esse projeto. E que o objetivo referido da aceleração e partículas para o descobrimento da criação do universo e dos mundos não é só ciência, e sim uma tentativa de chegar ao espiritual. Vocês percebem? Que eles não estão apenas querendo tocar o mundo espiritual, porque se fosse isso, eles entrariam pelo caminho da religião, qual seja que for. Né? Então estariam ali orando a uma divindade, ou verdadeiro Deus, ou a qualquer outra divindade, se o objetivo deles for se conectar ao mundo espiritual apenas. Mas não, eles querem, através da ciência, tocar o mundo quântico, ou seja, o mundo espiritual, um mundo transcendental. Então, de certa forma, eles estão buscando, né? E aí você tem pessoas que estão envolvidas no projeto, claro, que são hindus, vai ali colocar o seu próprio caminho espiritual, e nesse caso se tem ali a apresentação dessa divindade. Então vamos um pouquinho além, que eu quero mostrar algo a vocês aqui. Isso nos faz recordar de outro momento importante para a humanidade, em que invocaram uma expressão de desabafo, uma outra divindade hindu, Vishnu. A famosa frase de Robert Oppenheimer, ao ver o primeiro teste nuclear da história, veio do livro sagrado hindu Bhagavad Gita. No texto original em sânscrito, o deus Vishnu diz ao príncipe Arjuna para cumprir seus deveres de guerreiro e assume uma forma múltipla e aterrorizante, dizendo: agora me tornei a morte, a destruidora dos mundos. Oppenheimer lembrou dessa frase anos depois em um documentário em 1965 chamado The Decision to Drop the Bomb, para descrever o peso do poder que a ciência havia acabado de liberar. Então, para quem não lembra, né, ou seja, o Robert Oppenheimer foi aquele que
ele executou ali realmente o teste da bomba nuclear, o primeiro teste. Né? E aí ele vai, em vez de ele falar algo sobre Deus, sendo ele até um Yehudi, um judeu, ele vai lembrar do Deus Vishnu da Índia. Então, gente, para mim isso não é uma coincidência. Para mim isso aqui não é uma coincidência apenas. As pessoas estão querendo mexer com o mundo espiritual, com poderes da natureza, através de manipulação física, da ciência, ou seja, conseguindo tocar os poderes da natureza e, no lugar de glorificarem ao Criador da natureza, vão atribuir isso aos ídolos, aos deuses pagãos. Dê uma olhada no que está escrito aqui nessa estátua hindu. Aqui, ó, você vê a estátua e aqui embaixo você vê uma placa. Veja o que está escrito nessa placa. Aqui você tem o texto em hindu. E aqui, olha, aqui está em inglês a tradução do que ali está em sânscrito, no caso ali na língua hindu. Veja, ó onipresente, personificação de todas as virtudes, criador deste universo cósmico, ó rei das danças, que executa o Ananda Tandava ao crepúsculo, eu te saúdo. Ou seja, eles exaltam, engrandecem e veneram em tom de adoração ao Deus Shiva. Estão saudando ao Deus da destruição. Gente, isso aqui não pode ser uma coisa qualquer. Não pode ser uma coisa qualquer. De fato, existe algo espiritual aqui que está por trás disso aqui. E aqui ainda quero compartilhar com vocês algo que vazou, né? Foi uma coisa que vazou. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Foi capturado por alguém de uma janela ali, né, dentro do campus onde está a base do CERN, onde está essa imagem. Alguém capturou uma cena, e vocês estão vendo essa cena agora nesse vídeo, em que há ali uma espécie de reunião secreta, as pessoas estão encapuzadas, e há uma mulher toda de branco, como se fosse uma virgem, e é como se fosse aquele estilo de sacrifício às divindades de uma virgem. Depois dessas imagens vazadas, o CERN teve que se pronunciar, ele teve que dar uma resposta a tudo isso. E o que ele vai dizer? Não, aquilo ali foi uma brincadeira de pessoas credenciadas, pessoas que tinham acesso ao campus, e fizeram ali uma brincadeira, e mais nada. Ou seja, é muito estranho, mas muito significativo ao mesmo tempo. No tocante à questão da espiritualidade que envolve esse projeto da física, da ciência, que quer captar e alcançar o mundo quântico, o mundo transcendental, o mundo espiritual. Então, olha, peço a você que deixe aí nos comentários o que você acha disso. São coisas muito significativas. Beira realmente a teoria da conspiração, mas a gente não pode negar que são coisas muito estranhas que estão acontecendo e realmente isso envolve todo esse clima de últimos dias que nós estamos vivendo. Mas vamos aqui continuar, temos outras coisas importantes a tratar nesse vídeo. O CERN e o portal aberto. Houve comunicação com algum ser? Isso é verdade? Bom, o que vocês estão vendo aqui nessa imagem é como ele é por dentro. Só que você imagina que isso daí, esse túnel aí tem 27 quilômetros, agora eles querem colocar para 100. E aí eles estão dizendo que se abriu um portal. Né? Vamos entender melhor essa argumentação. Bom, a teoria do portal aberto ali, né, o portal dimensional, ganhou popularidade em 2012, um ano cheio de previsões apocalípticas e especulações sobre o fim do mundo. Alguns afirmam que ao colidir partículas com tanta energia, o CERN poderia estar brincando com forças desconhecidas. Eles dizem que a humanidade ainda não compreende completamente essas forças. E, de acordo com essa teoria, essas colisões poderiam criar buracos de minhoca ou fendas no espaço-tempo, abrindo assim uma passagem para outras dimensões ou realidades paralelas. E agora, nesses últimos tempos, a doutora Astrid Stuckelberger, uma cientista suíça com vasta experiência em saúde internacional e pesquisa, trouxe ainda mais combustível para essa fogueira. Ela fez alegações polêmicas afirmando que o CERN está envolvido em um programa nuclear secreto. Queridos, e aí isso ainda vai um pouco além, né? A mesma cientista, né, Stuckelberger, haveria um portal subterrâneo no CERN
através do qual seres de outras dimensões estariam entrando e saindo, isso segundo ela. Essas afirmações chocaram a comunidade científica e alimentaram ainda mais as teorias de conspiração, mas até o momento carecem de provas concretas. E é isso que eles vão falar sempre, claro. E se realmente está acontecendo, eles não vão admitir isso nunca. Os defensores dessa ideia apontam para uma série de eventos estranhos que teriam ocorrido desde que o acelerador de partículas começou a operar. Eles mencionam supostos avistamentos de OVNIs na área do CERN, falhas inexplicáveis no funcionamento do acelerador de partículas, até mesmo vídeos circulando na internet afirmam mostrar fenômenos incomuns próximos às instalações. Essas, entre aspas, evidências, no entanto, são amplamente desacreditadas pela comunidade científica. E é claro, como eu mencionei aqui, quem é que vai assinar embaixo disso daí? Quem é que vai confirmar isso aí? Por mais que esteja acontecendo, eles não vão reconhecer nunca. Então, veja que a cientista ela está dizendo, ela está colocando a cara dela à tapa, ou seja, ela está se expondo e dizendo que sim, segundo ela, há abertos portais em que eles estão tendo contato com seres dessas outras dimensões. Para nós que somos espirituais aqui, a gente sabe que está havendo uma comunicação com o mundo espiritual, que são Shedim, demônios, né? E que esses últimos dias, esses últimos tempos, o nosso Mashiach Yeshua, o único Messias de Israel e verdadeiro, o único verdadeiro Messias de Israel, Yeshua de Nazaré, ele nos deixou relatado que a vinda do Filho do Homem seria como os dias de Noé, como os dias anteriores ao dilúvio. E o que nós temos nos dias anteriores ao dilúvio não era só comer, beber e casar e se dar em casamento. A gente sabe muito bem que seres espirituais desceram aqui na Terra, tomaram as mulheres, tiveram filhos com elas, ou seja, um relacionamento entre seres espirituais e seres humanos. Um contato próximo, um contato íntimo. E o que a gente está vendo nesses últimos dias é o cumprimento das palavras do nosso Mashiach Yeshua. Que sim, o mundo está se conectando às impurezas, ao mundo espiritual, mesclando isso com inteligência artificial, com a robótica, e a gente está tendo um avanço muito grande do espírito do engano no mundo. Realmente, isso aqui é para nos motivar a buscar mais a Deus. Por quê? O CERN está sendo desligado até 2030. E por quê? Essa pergunta que eu deixo aqui no final, eu quero convidar você para que você acesse aqui o nosso canal. Olha, vou deixar aqui em cima para vocês, ó. Acesse esse vídeo aqui, 2030, a agenda de 2030. O que se está preparando na agenda global para 2030? E quando você vai olhar para o CERN, que nós mostramos para vocês aqui agora, ele está sendo desligado, foi desligado agora, né? Tem dentro desse ano aqui, 2026. E o projeto aqui, todo esse acelerador de partículas de 100 km, ele esteja pronto até 2050. Né? Mas o CERN, que já existe, vai ficar desligado até 2030. Por quê? Porque ele vai passar por atualizações. Uma pergunta é, por quê? Por que ele vai... Ok, existe, claro, a parte física, a parte mecânica, que tudo na vida necessita de manutenção. Isso é sem dúvida. Né? Entender isso é claro, isso é tranquilo. Mas será que é só isso de verdade? Será que não existe, com todas essas questões que nós mostramos aqui, desse envolvimento com o mundo espiritual, será que não existe algo a mais? Será que realmente eles não estão tendo alguma conexão com o mundo espiritual, com a impureza? O mundo da impureza, os espíritos imundos, impuros? Fica aqui para a gente refletir, para a gente pensar. Eu quero saber muito a sua opinião aqui embaixo, o que você já ouviu, o que você conhece sobre o tema, se você concorda ou não, também não tem problema, pode falar aqui. A gente quer ouvir vocês, porque esse é um tema que a gente não tem verdades absolutas, por isso que eu aprendo muito com vocês também nos comentários, e traga também sugestões para a gente fazer outros vídeos. Estamos aqui para a gente trabalhar junto, e eu conto com você na divulgação desse vídeo para que outras pessoas possam também serem alcançadas por esse conhecimento, por essas informações. Bom, queridos, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui, mas eu quero lembrar algo a vocês. Eu estou sempre lembrando aqui, nós estamos num tempo em que há uma busca
realmente da alma do ser humano pelo espiritual. As pessoas estão buscando o mundo espiritual, só que muitas delas não sabem aonde buscar. As pessoas estão bebendo em várias fontes, as pessoas estão buscando religiões, divindades, movimentos, tudo que envolve espiritualidade. E para ajudar as pessoas a encontrar o caminho da luz, encontrar a Deus através do Messias, o único Messias de Israel, o único caminho, a verdade e a vida. E sem ele, sem Yeshua, ninguém vai encontrar o caminho que leva à presença divina. Então nós temos essa palavra da vida para dar e precisamos falar, precisamos anunciar, para te ajudar também nisso, no conhecimento das Escrituras. Nós temos a nossa Yeshivá, eu deixo aqui à disposição para vocês no link abaixo, todas as informações sobre a nossa escola. Se você deseja aumentar o seu conhecimento, crescer mais no conhecimento das Escrituras, conhecer mais o original das Escrituras dentro das línguas originais, o hebraico, o grego, o aramaico. Nós sempre estamos abordando desde Bereshit, no primeiro nível, desde Bereshit de Gênesis até o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, trazendo dentro do original, do conhecimento dos sábios de Israel nos comentários judaicos, trazendo muita informação importante para o seu crescimento intelectual, seu conhecimento acadêmico dentro das Escrituras. Eu quero dizer que, claro, a vida espiritual é independente disso, tá? Você vai continuar falando e ensinando a palavra de Deus independente da escola. Estou dizendo que a escola ela é algo a mais que pode acrescentar muito no seu caminho e na sua vida espiritual. Então, venha estudar conosco na nossa ZIL, na Zeit Yosef Yeshiva University. Bom, queridos, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Que o Eterno vos abençoe. Shalom Uvrahá e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.